Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada para vocês, nessa terça-feira que o Senhor nos deu, que Deus possa falar aos nossos corações por intermédio dessa palavra. Eu peço que você curta o vídeo, peço que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E sobre o projeto de aconselhamento, para mais detalhes, o e-mail estará no comentário fixado aqui embaixo. A palavra de Deus, ela nos diz assim, livro de Juízes, capítulo de número 7, nós faremos a leitura no livro de Juízes, capítulo 7, até o versículo 15, mais ou menos. Diz assim a Bíblia. E dizendo, Jotão foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá também a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse, deixarei eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria parar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse, deixarei eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens e iria parar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reinas sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungires por rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Essa palavra aqui, ela fala de uma eleição que foi feita durante esse período dos juízes, onde foi uma escolha muito ruim feita por parte do povo. O povo escolheu como rei Abimeleque e ele matou os seus 70 irmãos para poder reinar. Porém, Jotão escapou. E aí Jotão ele faz essa parábola, uma parábola bem interessante, e difícil de entender se a gente for tentar aqui dar lógica à parábola de Jotão, porque ela possui um sentido espiritual muito profundo. Primeiro que fala de escolhas, As árvores escolheram mal. As árvores falam do homem, Nós, quanto homens, quanto obra criadora, de Deus, eu acho que comparar o homem à árvore é bem propício. Jesus o carpinteiro, Olha que interessante. Não é à toa que Jesus era o carpinteiro. Mas as árvores escolheram mal e elas primeiro chamaram a oliveira. E a oliveira, ela disse, deixaria eu o meu óleo? Que Deus e os homens em mim prezam? O óleo fala do renovo das candeias. O óleo era aquilo que acendia as candeias quando a candeia estava se apagando. Quando a luz estava acabando, o óleo era o combustível que abastecia a candeia. Então a oliveira, ela prezava essa candeia acesa. A oliveira aponta para um perfil de vida com Deus, onde a comunhão, onde o temor, a santidade, onde uma experiência com o Senhor é algo que é prezado, é algo que é valorizado, é algo que é uma prioridade, Essa realmente é a prioridade. Então as árvores, elas passam para uma outra opção, uma outra escolha, A primeira árvore a ser chamada foi a oliveira e a segunda árvore na parábola de Jotão, é uma parábola, como se as árvores quisessem escolher uma árvore para reinar sobre elas. A primeira foi a oliveira, a segunda foi a figueira. E ela diz, deixaria eu o meu bom fruto para labutar sobre as árvores? Então, fruto, que fala do alimento. Figueira tem esse fruto que dá ali tem ali os nutrientes necessários, para que o homem possa se alimentar e fazer a sua jornada, podemos dizer assim. Então, a figueira fala de um alimento que é a palavra de Deus. Quando a palavra, aquele grupo de cristãos que a palavra realmente é o seu guia, é aquilo que faz toda a diferença, é de onde se extrai toda a direção para a sua vida. Eu sempre falei de um expediente que eu usei aqui, que eu usei na minha vida, eu sempre falei aqui no canal, que é a questão de consultar o Senhor através da palavra. Isso não é uma patente de uma igreja A, de uma igreja B, porque a igreja tal que eu conheço consulta a Deus. A igreja não, é uma doutrina do Espírito Santo.
né? Então ele revela aí. Muitas pessoas vivem essa mesma experiência. Inclusive esses dias aqui nos comentários, eu lendo os comentários, uma irmã comentou, né, falou sobre isso, falou que ela tem por hábito consultar ao Senhor e pedir direcionamento através da palavra, e que ela tem vivido experiências muito profundas. É isso, é a figueira. A figueira. Só que olha só, nos 2 casos aqui, e nós veremos que em 3 casos foram 4 árvores consultadas, 3 rejeitaram. 3 rejeitaram o chamado. Não queriam abandonar aquilo que estavam fazendo. A oliveira não deixaria os seus renovos e a figueira não deixaria o seu alimento. E aí vem a terceira árvore a ser chamada. E a terceira árvore a rejeitar, sair daquilo que era sua, vamos dizer assim, o seu posicionamento, né? E a terceira árvore foi a videira. Ela fala assim: deixaria eu o meu vinho, que alegra Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? O vinho fala do mosto, que é extraído da videira. E do mosto é feito o vinho, né? O Espírito Santo, aqui tipificado pelo vinho. É realmente aquilo que alegra o coração do homem, é a presença do Espírito Santo. Então, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida onde o Espírito Santo é quem dirige, é quem orienta, é quem governa. E houve uma recusa, como nos outros 2 casos. Houve uma negativa. A oliveira não abandonou os seus renovos, o seu óleo que acenderia as candeias, falando da comunhão que não poderia ser abandonada. A figueira não abandonou o seu alimento, falando da palavra que não pode ser abandonada. E a videira não abandonou o seu mosto, falando da presença do Espírito Santo que não pode ser também abandonada. A única árvore que aceitou foi a 4ª árvore a ser consultada pelas demais árvores, chamada, né? E foi o espinheiro. E o espinheiro ele tipifica o pecado. O espinheiro tipifica aquilo que machuca. É isso, exatamente isso. Você pode reparar, né? Uma árvore que, como o próprio nome já sugere, ela tem espinhos. E esses espinhos eles ferem, eles doem, eles agridem. E foi justamente essa árvore escolhida, aqui tipificando, né, o rei Abimeleque, que reinou sobre eles e fez tão mal a eles. Às vezes nós permitimos que o espinheiro reine na nossa vida. Às vezes nós permitimos que aquilo que nos machuca, que nos magoa, que dói, que nos faz sofrer, seja rei sobre nós, se assente no trono do nosso coração. Não estamos falando aqui da oliveira, que fala da comunhão, do renovo das candeias. Não estamos falando da figueira, que fala do alimento, que é a palavra. Não estamos falando da videira, que fala do mosto, do vinho, que é o Espírito Santo. Quem dera se uma dessas 3 árvores, dessas 3 posturas, posições ou 3 coisas reinasse na nossa vida. Que infelizmente, não poucas vezes, muitas vezes reina é o espinheiro. É aquilo que faz sofrer. É aquilo que faz sofrer, é aquilo que traz o sofrimento, que traz a angústia. Deus não quer você num estado permanente de sofrimento e de angústia. Deus não quer você preso a uma dependência emocional, um espinheiro, a um sentimento, a algo ou alguém que está acima do Senhor no seu coração. Reina, se assentou no trono do teu coração. Deus não quer. E por isso, nessa manhã de terça-feira, está trazendo para você essa palavra. Deixa o Senhor reinar. Reina, Senhor. Senhor, faça morada, reina sobre o meu coração, reina sobre a minha vida. Essa deve ser a sua súplica. Senhor, tira tudo aquilo que está no meu coração e na minha vida e tomou o lugar do Senhor. Ah, Senhor, entra novamente no meu coração. Tira qualquer veneno, qualquer sentimento, qualquer mágoa, qualquer rancor, qualquer espinheiro, Senhor. Olha o que fala o espinheiro. O espinheiro, ele vira para as árvores e ele diz assim: olha, se na verdade me ungires rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra. Ou seja, ele propõe uma certa zona de conforto. Às vezes, estamos
confortáveis naquela posição de dor, de sofrimento, e temos medo de sair dessa sombra do espinheiro e se machucar mais. Mas na verdade essa sombra, essa zona de conforto, acaba se tornando uma prisão. Ele fala: confiai-vos debaixo da minha sombra. E ele ameaça, ele fala: mas se não quiseres que eu reine, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. O inimigo vai usar esse sentimento, o inimigo vai usar, às vezes, nossa postura, uma dependência, uma falta de parecer em Deus, de posicionamento em Deus. Ele vai tentar usar tudo isso para te impedir de alcançar a tua bênção e o teu milagre, para te afastar de uma experiência real com Deus. A oliveira, a figueira, a videira. Deus tem isso para você. Deus tem renovos, Deus tem o alimento, Deus tem a presença do Espírito Santo, Deus tem a comunhão, Deus tem algo e o melhor reservado para você. E aqui para finalizar, nessa manhã, Deus manda te dizer: isso tudo está disponível. Ore ao Senhor, dê o primeiro passo. É hora de sair diante desse espinheiro, é hora de sair da sombra desse espinheiro, se reconectar com o Senhor. Tá bom, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe nesse dia. A paz do Senhor Jesus.